Líderes das principais economias mundiais se reúnem para o encontro do G20 em Bali, na Indonésia. A cúpula tem como objetivo discutir economia e desenvolvimento das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Para a gente entender a importância da reunião do G20 para o cenário internacional, o professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi, João Estevão, vai ajudar a gente. João, muito boa noite. Eu aproveito, gostaria também de chamar o Fernando Conrado, que está com a gente de forma remota para participar deste bate-papo. Bom, o G20, ele funciona, João? Boa noite, William. Boa noite, Fernando. Essa é uma boa pergunta, né? A gente tem visto nos últimos anos uma certa paralisia de alguns mecanismos multilaterais de concertação. E o que a gente pode dizer é que o G20 ele funciona com algumas limitações, né? Como qualquer fórum, inclusive sem essa capacidade institucional que outros mecanismos têm. Então, ele serve mais como esse espaço para que as grandes potências dos países envolvidos possam articular medidas, né, e também propor alguns desafios, soluções para os desafios nas suas relações, sobretudo com os países em desenvolvimento. Então, acaba sendo um espaço de articulação entre dois lados. Por um lado, aqueles países em desenvolvimento, né, como o caso do Brasil, inclusive, e aqueles países desenvolvidos que possuem seus interesses próprios, algo muito próximo até do que a gente vê na COP27. Bom, a fala de Zelensky no G20 e a ausência de Putin. Bom, de fato, essa é uma questão que tem sido polêmica, né? Até pouco a gente pode falar sobre tudo que a gente tem visto ainda no dia de hoje. Foi o presidente Putin, né, da Rússia, ele estava escalado, inclusive, até alguns meses para ir na reunião do G20, porém, até por conta de toda essa possibilidade de gerar um mal-estar, quem representa a delegação da Rússia é o Sergei Lavrov, o atual ministro dos Exteriores do governo russo, e que tem o desafio de poder, né, de tentar tratar algum diálogo com os demais países, sobretudo os países da OTAN e da União Europeia, o que tem sido muito difícil, né? Haja vista as recentes investidas com relação à Ucrânia. Inclusive, é interessante notar que hoje mesmo a Rússia ela atacou Kiev com mais mísseis e também outras cidades ucranianas. Então, já existe uma certa articulação até para isolar a Rússia nesse momento. Bom, Fernando Conrado, sua interpretação sobre a atuação do G20 e nessa saia justa, né, onde você tem aí um país ou o presidente de um país que está sofrendo um ataque e a ausência do outro, mandando apenas um representante. Mas o Lavrov é um grande nome da chancelaria internacional da Rússia. E sabes que enquanto o professor falava, eu fui pegar meu trabalho de conclusão da faculdade ainda lá de Direito e de Ciências Políticas, que é soberania e supranacionalidade. Até que ponto um país é soberano no momento que ele se submete a uma ordem internacional? Isso aí lá em junho de 2001. Então, diante disso aí, William, mas eu também não quero antecipar o que nós talvez vamos discutir depois na nossa parte que a gente fala sobre a guerra. O Zelensky teve hoje, né, participou remotamente da reunião do G20, trazendo uma proposta de paz em relação à Rússia, com trocas de prisioneiros, com acesso à comida, com retirada de tropas russas, com fim de hostilidades, prevenção de escalada dessa guerra. E eu quero perguntar para o professor, para que ele esclareça a nossa audiência aqui, como é que ele enxerga essa proposta vinda do Zelensky, que tem o apoio do imenso número de países que compõem o G20, inclusive de maneira financeira e também militar. Como é que ele enxerga isso aí? Ele acha que pode prosperar esse pedido aí de paz, vamos dizer assim, entre Rússia e Ucrânia? Para cessar uma guerra, sempre há aquela possibilidade de, ainda mais no contexto que a gente está vivendo, de esse plano não ir para frente, né? O que a gente pode ver claramente, apesar de todas as tentativas por parte da Ucrânia também, por elementos
da política russa de tentar se chegar a um acordo, inclusive com o intermédio da Turquia e das Nações Unidas, ainda assim, né, diversas vezes esse acordo, as tentativas de acordo fracassaram. Então, é muito difícil, diante, sobretudo, do que acontece, do que aconteceu hoje, e também de toda a reação negativa que tem gerado esses ataques russos à Ucrânia, é muito difícil a gente dizer que vai haver alguma possibilidade de aceitação por parte do governo russo, ainda mais visto esse isolamento, ainda mais visto também até mesmo o problema de poder ir para uma reunião como a reunião do G20, no qual o governo russo tinha um certo protagonismo há algum tempo atrás. Então, é muito difícil que, de fato, esse plano ele venha a ser aceito pelo governo russo. Entretanto, a proposta ela tem a sua importância, uma vez que a guerra, como toda, ela não tem um impacto simplesmente de maneira direta, né, nas vidas, tanto de ucranianos quanto de russos, mas também em todas as vidas a nível global. Afinal de contas, você está falando de uma guerra que tem produzido uma crescente instabilidade financeira, uma crescente instabilidade também em termos até de exportação de produtos primários, de fontes energéticas, o que acaba impactando todo mundo. Então, visto todo esse cenário, esse contexto, é muito difícil a gente pensar que o governo russo vai abrir mão de maneira muito fácil a sua investida militar. Professor, e nós ouvimos, né, o Zelensky comemorando, ontem falávamos aqui, né, da conquista de território, a população comemorando, ele vai para o G20 e fala que é um momento oportuno para o fim da guerra, e Putin responde talvez com a maior ofensiva de mísseis, foram 100 mísseis disparados contra território ucraniano, e aí vem um probleminha nessa história que acabou reverberando durante o dia de hoje, que foi o míssil que atingiu a Polônia. A Rússia nega, e sempre negou, né? A primeira coisa que o Kremlin faz é negar esse tipo de coisa. Então nós vamos fazer o seguinte, queria aproveitar que o senhor está com a gente, vamos falar de guerra agora? Vamos sim. E para a gente, até para ajudar nesse bate-papo, vamos aproveitar e vamos direto para o território ucraniano, que a gente está com o Luiz Kawaguchi, nosso jornalista convidado, porque 2 pessoas morreram nessa explosão do leste da Polônia, próximo à fronteira com a Ucrânia, após intensos bombardeios russos naquela região. O Luiz Kawaguchi está na cidade de Mykolaiv, na Ucrânia, e atualiza as informações. No início da noite desta terça-feira, a Rússia lançou uma chuva de mísseis contra diversas cidades ucranianas. Mas o problema é que pelo menos um desses mísseis caiu na cidade de Przewodzów, do lado polonês da fronteira. Isso mesmo, um míssil caiu dentro da Polônia. O governo polonês se reuniu em uma reunião de emergência e decidiu mobilizar diversas unidades militares. Está decidindo agora se o artigo da OTAN, ou seja, a Aliança Militar Ocidental, que diz que se um dos países da OTAN é atacado, todos os países da OTAN devem defendê-lo, se esse artigo pode ou não ser acionado por causa do ataque russo. A gente deve lembrar que esse ataque massivo que aconteceu na Ucrânia, ele aconteceu com pelo menos 90 mísseis e atingiram diversas cidades ucranianas. Mas, segundo o governo de Kiev, pelo menos 70 foram abatidos nessa trajetória. Então, a gente pode delinear pelo menos 2 cenários para esses mísseis, ou pelo menos um míssil que atingiu a cidade de fronteira polonesa. Uma das hipóteses é que o míssil russo possa ter sido atingido por algum míssil de defesa antiaérea e, por isso, seus destroços terem se desviados de seu alvo original e atingido a Polônia. A gente lembra que existe uma base militar ucraniana muito grande naquela região, que se chama Yavoriv. Não se sabe se o míssil poderia estar destinado a essa base ou até alguma infraestrutura elétrica ali na região de fronteira. A Rússia nega que tenha feito qualquer ataque naquela região. Então, torna-se plausível que uma hipótese de acidente, ou seja, um míssil desviado.
Nesse caso, talvez a cláusula da OTAN, que diz que um ataque contra uma nação é um ataque contra todas, talvez não seja acionada pela Rússia não ter assumido esse ataque, não ser um ataque contra um alvo militar compensador, por exemplo, ou contra um grande centro populacional. Esse míssil atingiu uma área rural, mas matou 2 pessoas. Até a Rússia está acusando os ucranianos de terem feito esse ataque. Já o presidente Volodymyr Zelensky diz que não, que a Rússia está deliberadamente escalando a guerra. Isso leva a gente para o segundo cenário. Pode ser um ataque deliberado, de fato, à Polônia, como uma tentativa do presidente Vladimir Putin de verificar qual que é a unidade da União, da Aliança Militar Ocidental, a OTAN, ou seja, não necessariamente todos os países da OTAN têm o mesmo apetite para a guerra. Você tem, por exemplo, ao lado da Polônia, diversos aliados, como a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Eslováquia, a República Tcheca, que já até declararam apoio à Polônia nessa situação do míssil. Mas tem outros países, como a Alemanha, Portugal, Espanha, França, que não estão tão interessados, na verdade não tem nenhum interesse em que a OTAN entre de uma forma mais dura nessa guerra. Então o presidente Vladimir Putin pode estar até testando o quão unida está a Aliança Militar Ocidental. Se de repente a Polônia pede o acionamento da cláusula e quer entrar em guerra com a Rússia e os outros países não entram, isso pode até significar não só o enfraquecimento, mas até a dissolução da OTAN. Pode ser isso que o presidente Vladimir Putin esteja testando. Ainda é muito cedo para a gente saber o que está por trás desse ataque de mísseis, mas o que a gente pode ver é de fato um novo recrudescimento nessa guerra da Ucrânia. Essa chuva de mísseis destruiu mais de 15 alvos de infraestrutura. Isso vai fazer toda a diferença para o fornecimento de energia elétrica para a Ucrânia, principalmente no inverno que se aproxima cada vez mais. Mais de 30% da infraestrutura elétrica da Ucrânia já tinha sido destruída e a gente espera agora por relatos de quanto que foi destruído nessa terça-feira. Bom, professor, a gente vai acionar ele. Antes de passar a palavra para ele, Conrado, você conhece bem essa região, né? Estive lá há pouco tempo atrás, mês passado. Não vamos entrar no mérito de onde partiu o tiro ainda, tá? Mas vamos lá. Colocar a Polônia no meio desse conflito é dar início à Terceira Grande Guerra. Porque a gente tem ali, entre a Polônia e a Rússia, você tem a Bielorrússia. É claro que os países como Estônia, Letônia, Lituânia, que estão ali na fronteira, estão mais preocupados e hoje esbravejaram, né, falando sobre essa possibilidade de ser um míssil russo. Mas muito cuidado neste momento, porque colocar uma linha defensiva no território ucraniano ou da Polônia, da OTAN, é uma afronta aos russos. E aí está o problema. Inclusive é exatamente isso que tu fala, que é o que o Kremlin fala, né? Dizendo que essa história que caíram mísseis russos lá na Polônia, isso aí é uma provocação dos poloneses à Rússia. Óbvio, isso aí é uma narrativa, a versão dos russos. O que a gente tem que levar em consideração, como eu falei também no jornal de ontem, é o fato que a Polônia ontem ainda estatizou parte da Gazprom, que é a empresa russa de gás, foi nacionalizada pela Polônia na parte que fazia o cruzamento no seu país para ter segurança energética. Então, eu acredito que a visão que a gente está acontecendo aqui é a mesma que o Kawaguchi nos trouxe. Inclusive, parabéns ao Kawaguchi que está se arriscando lá em território de conflito, né? Então, eu acredito que seja um erro, que seja um míssil que se perdeu, ou que seja um míssil que foi tirado de rota pelas forças de defesa da Ucrânia. Vai ser difícil a gente saber uma resposta, já que a gente vive uma grande guerra de narrativas como um todo aqui, mas é muito importante que a gente entenda que no momento que a Polônia for acionada, a OTAN é acionada, e quando a OTAN é acionada, como tu muito bem
sugeriste aí para a gente pensar, pode ser a Terceira Guerra Mundial. Então, nesses termos, meus amigos, eu acho que ninguém quer essa guerra, nem a Rússia, nem a OTAN, e se eu pudesse dar aqui um palpite, né, analístico, eles vão botar panos quentes, vão deixar tudo por isso mesmo, vão aceitar essa narrativa que foi um erro, ou um desvio de trajeto, porque é importante a gente entender também que quando a gente está em guerra, meus amigos, guerra, e esse é um dos fundamentos do Putin dizer que é só uma operação militar ali, a guerra ela é declarada, tem um documento de declaração de guerra, e isso a gente não teve ainda, nem entre Ucrânia, nem entre Rússia, e muito menos nós vamos ver um documento assim entre Ucrânia, não vamos ver isso entre Rússia nem Polônia. Então eu acredito que existe esse calor todo que tu coloca aí, William, mas Europa, OTAN, Polônia e Rússia vão dar um jeito de achar uma história aí que convença a todos, que fique bom para todo mundo e que a gente não tenha uma escalada ainda maior nesse momento que o próprio Zelensky vai lá ao G20 pedir, né, que se converse, trouxe 10 pontos, acho que a gente pode examinar depois também aí com calma, sobre 10 pontos que eles deveriam conversar com a Rússia para chegar a um fim desses conflitos, William. Professor João Estevão, a comunidade internacional, o professor está comigo? Coloca o professor. Professor, já estou vendo o professor João Estevão, professor de Relações Internacionais, o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Exteriores também, Coronel Paulo Filho, mestre em Ciências Militares, e o Fernando Conrado, comentarista PAN. Muito bom contar com a participação dos senhores aqui na Jovem Pan. Eu começo passando primeiro para o professor, desde o início aí que a nossa comunicação caiu. E aí, João, e é assim, a comunidade internacional ela tem uma dívida com a Polônia, né? A Polônia recebeu o maior número de refugiados e abrigou toda essa estrutura, né, desse corredor humanitário que partia pela a Polônia. Uma agressão contra a Polônia é uma agressão contra a comunidade internacional e contra um país que acolheu esses refugiados. A sua interpretação em função desse momento delicado e o posicionamento da Polônia? Bom, como você falou, William, de fato, exatamente isso, né? Tem todo um agravante quando se trata da Polônia. Enquanto a guerra se restringia apenas ao caso da Ucrânia, ainda que fosse algo sério, dada as suas proporções, dada também os resultados, até que a gente falou agora há pouco, era uma coisa. Quando parte para a Polônia, sendo um membro da OTAN e também sendo um membro da própria União Europeia e tendo uma relação ainda muito mais próxima com os países europeus, acaba tendo uma proporção muito maior. E como o Fernando também bem falou, né, uma coisa interessante é que já esses panos quentes que já têm essa possibilidade de serem colocados, já estão sendo colocados, na verdade, né, o discurso, inclusive, do Departamento de Estado norte-americano já é o de averiguar a situação, bem como também a própria OTAN e a União Europeia já estão com com esse medo, esse temor de que a crise ela escale ainda mais. Então, essa crise da OTAN, além dessa questão dos refugiados, além dessa questão de ser um membro da União Europeia, o fato de ser um membro de uma aliança militar, da principal aliança militar global, a gente diria, acaba tornando a situação ainda mais complicada. Está aí com o G20, COP27. Professor Marcos Vinícius, ontem nós até falávamos sobre o cumprimento do Xi Jinping ao Biden, uma coisa muito protocolar em função das tensões que estão ali em torno de Taiwan. E agora, senhores, o mundo realmente não é para amadores, né? Nós temos agora Trump, que acaba de entregar um documento à autoridade eleitoral americana oficializando a sua candidatura presidencial. Essa informação chega agora e eu já passo para o professor Marcos Vinícius para colocar um tempero a mais na política internacional. As coisas não estão realmente fáceis, né, professor? Professor Marcos, seu microfone está fechado, professor. Agora foi. Boa noite, William. Um prazer conversar com vocês, com todos do painel. Sem dúvida, um momento muito interessante, né, da história global, se você pensar que neste momento nós temos aí o Donald Trump tentando retornar à Casa Branca justamente para
terminar a presidência inacabada, né, que diferentemente do Jimmy Carter, o presidente Trump pretende continuar ali com a sua atuação na presidência dos Estados Unidos e achando aí que tem aí possibilidade de retornar, embora hoje em dia o eleitorado americano esteja mais polarizado. Mas o fato é uma coisa, né, William? Quando você pensa a respeito, Trump, de fato, foi dos presidentes dos Estados Unidos recentes, nas últimas 7 décadas, ele foi o presidente mais pacifista, né? E o que nós vimos aí é que durante esses 2 anos do Joe Biden, você teve muitas situações difíceis, né? Que poderiam levar, inclusive, a uma guerra nuclear. E a última é essa justamente que a gente viu hoje, dessa questão do possível de mísseis russos terem atingido bases não polonesas, mas tem atingido a Polônia. Mas o que a gente vê é que a instabilidade é global e nesse momento, infelizmente, o mundo precisaria aí de líderes um pouco mais calmos, né, que colocassem, não incendiassem mais este cenário global, e infelizmente não é o que você vai ter aí com Trump. Embora ele tenha este viés mais pacifista em razão de uma análise transacional das relações internacionais, né? Trump sempre alia, ele coloca a questão ideológica em segundo plano e parte para a questão transacional do relacionamento. Talvez, não é, num segundo mandato ele tenha aí uma preponderância maior, né, nessa questão internacional, mas não é um cenário ideal para os próximos anos também. Paulo Filho, bom, de onde partiu o míssil que atingiu a Polônia? Essa resposta pode mudar tudo que a gente está vendo. E uma curiosidade, com essa notícia do Trump, para a indústria bélica americana, melhor Biden do que Trump? Boa noite, William. Boa noite, Conrado. Boa noite aos professores. De onde partiu o míssil é uma pergunta que eu também queria ter a resposta, viu, William? Se você tiver, você me fala. Aparentemente foi identificado já o míssil como sendo de fabricação russa, o que não responde muito, porque tanto a Ucrânia quanto os próprios russos têm os mísseis de fabricação russa. Então a gente não tem como afirmar ainda de onde partiu. São aquelas 4 hipóteses que já foram levantadas, né? O míssil russo que tinha como alvo um alvo dentro da Ucrânia que por alguma razão perdeu a direção e caiu acidentalmente em território polonês, um ataque proposital à Polônia pela Rússia, um míssil ucraniano antiaéreo que tenha se perdido e tenha caído em território polonês, ou que tenha desviado um míssil russo e esse míssil tenha caído em território polonês, ou um ataque falso, um false flag, que foi o que a Rússia acusou a Polônia, né? Depois nós podemos falar com mais tranquilidade, se você quiser, o que eu acho mais provável, o que eu acho menos provável, mas essas são as 4 possibilidades. E quanto à indústria bélica norte-americana, eu acho que se tem uma coisa que eles não têm dificuldade é em vender armamento, William. Então, tanto com Trump quanto com o presidente Biden, eles vão continuar vendendo armamento como sempre venderam. Não vejo muita diferença, não. A sua análise sobre o disparo desse míssil? William, o que eu acho que é mais provável? Né? Bom, primeiro o seguinte, houve uma cratera, vocês mostraram a foto, né? E aquela cratera ela é muito significativa. Por quê? Essa cratera ela tem um tamanho um pouco maior do que de uma granada de artilharia, William. A maior granada de artilharia, e eu estou falando aqui olhando de longe, logicamente, né? É uma granada de 152 milímetros, ela tem mais ou menos 7 quilos de carga explosiva, de TNT. Ela faz uma cratera no chão mais ou menos da altura de um homem, de 1,70 m, um homem cabe dentro da cratera. A gente pode ver, pelo menos aparentemente à distância, essa cratera aí é maior do que isso. Então seria uma carga explosiva maior do que de uma granada de artilharia. Ou seja, essa carga explosiva teria que estar sendo transportada por um míssil ou por um foguete. Acontece que os mísseis de longo alcance, aqueles mísseis que teriam que sair lá da Rússia para atingir, sobrevoar toda a Ucrânia, que é um país grande, e chegar à Polônia, ou pelo menos das partes ocupadas, né, pela Rússia, ser um caminho muito longo, carregam uma carga explosiva bem maior, que faria uma cratera muito maior do que essa aí. Então nós chegamos num ponto intermediário, né? O míssil S-300, que é o que estão dizendo que poderia ser,
ele é um míssil que originalmente ele foi construído para ser um míssil antiaéreo. Então a Ucrânia estaria, nessa situação, seria utilizado pela Ucrânia, né? Não teria por que a Rússia usar um míssil antiaéreo. Só que os russos alteraram esse míssil S-300 para que ele fosse usado terra a terra, né? Atingisse alvos terrestres. Então é possível que ele esteja sendo empregado e ele tem uma carga explosiva menor do que a carga explosiva desses mísseis maiores, né? De mais longa distância. Então tudo indica que realmente pode ser mais provável um míssil S-300, que é de fabricação russa, só que ele também é utilizado pela Ucrânia como antiaérea. Esses mísseis, quando eles são antiaéreos, eles, teoricamente, ao atingirem o míssil, vamos imaginar que a Rússia lançou um míssil e a Ucrânia lançou um míssil antiaéreo para interceptar esse míssil russo. Esse míssil antiaéreo, ele explodiria o míssil no ar e quando ele caísse, ele não faria essa cratera, porque a carga explosiva teria explodido no ar, vocês entendem? Não faria cratera no chão. O que pode ter acontecido? Ele pode ter errado um pouco o alvo e pode ter desviado o míssil. E aí o míssil, em vez de acertar o alvo na Ucrânia, acertou a Polônia, né, o território polonês. Então essas são as duas possibilidades mais críveis, né? Ou que a Rússia usou um míssil S-300, que também ele é menos preciso, né, porque ele é um míssil antiaéreo modificado para alvos terrestres e acertou sem querer o território polonês, ou esse míssil foi parcialmente interceptado pela antiaérea ucraniana, desviando o alvo e atingindo o solo na Polônia, né? Também não dá para descartar, embora eu acho que é bem menos provável, né, um tiro... a Rússia ter planejado atacar a Polônia num local perto da fronteira em que ela poderia negar a intencionalidade, né, dizer que foi sem querer ou que não foi ela, exatamente o que está acontecendo agora, para testar, né, a vontade da OTAN, para testar qual seria a reação da OTAN, se seria acionado para o artigo 4º do tratado ou o artigo 5º do tratado, podemos depois ver essas diferenças, fazer um teste, né, sobre a reação da OTAN. Eu não descartaria essa possibilidade também, não. Eu acho menos provável, mas também é possível. E a que eu acho menos provável ainda seria um falso ataque, né, um false flag, a Ucrânia ter feito isso. Por que eu acho isso pouco provável? Porque a Polônia é certamente o maior aliado da Ucrânia. A Polônia tem dedicado muitos recursos à Ucrânia. 15% do orçamento de defesa da Polônia esse ano foi entregue aos ucranianos. E se chegar na origem disso aí é muito fácil, William e amigos. Essa análise da cratera, a análise dos destroços, a inspeção que eles vão fazer nos radares antiaéreos para ver se veio algum míssil de fora, é muito fácil se chegar na origem disso aí. Então, um ataque falso seria muito arriscado para a Ucrânia, ainda mais com óbitos, né, com mortes de poloneses, seria muito arriscado a Ucrânia perder o apoio da opinião pública polonesa, o apoio da opinião pública da OTAN, o apoio da opinião pública mundial, né? Eu não acredito que eles fossem fazer isso, até porque eles não precisam, como eu disse, a Polônia já é um forte aliado. Fernando Conrado pedindo a palavra. Conrado, você que esteve lá no território e conhece bem, né, um pouco dos poloneses, dos ucranianos, de todo aquele entorno e como essa população pensa, né? Tu sabes que eu tive agora, antes do primeiro turno das eleições aqui, fiz todo da Lituânia, fiz até a Eslováquia, cruzando pela fronteira ali da Ucrânia. E aí, William, a gente tem que trazer 2 pontos aqui, até do ponto de vista lógico, né? A distância da fronteira da Rússia até Kiev são 500 quilômetros. A distância da fronteira da Rússia até a fronteira da Polônia, porque esse míssil caiu a 20, 30 quilômetros da fronteira, né? São 1.000 quilômetros. É muito maior, é quase o dobro de Kiev, que foi um dos alvos dos ataques de hoje. É interessante a gente lembrar também para as pessoas, deixa eu botar o microfone mais perto aqui, é interessante a gente lembrar para as pessoas que a Polônia tem uma rixa antiguíssima com a Rússia, né? Imagina o comunismo todo que se instalou por lá, tanto que lá na Polônia existe uma legislação que tu não pode usar os símbolos do comunismo, né? O comunismo, ele é lembrado igual o nazismo, ele é proibido igual, tu não pode usar o Che Guevara, não pode usar a foice e o martelo, não pode usar a estrela comunista nos prédios públicos, que tu estaria
incorrendo num crime. Outra coisa interessante da gente falar também é que os russos cometeram diversos massacres dentro da Polônia. O principal deles é o massacre de Katyn, né, lá nos anos 40, no qual eles mataram os oficiais poloneses e colocaram a culpa nos nazistas ainda. Então, essa relação ela é bem caótica. E o professor que lembrou muito bem do número 4 do Tratado da ONU, que diz exatamente isso, esse momento de estar todos eles dispostos a ajudarem o país membro, né, como se ele fosse atacado. E nesse sentido, eu estava lendo aqui as notícias da Polônia agora. O próprio Ministério da Defesa falou que não vai mais responder perguntas acerca desse incidente até que toda uma investigação seja realizada. E o que a gente consegue ver também pelos outros estados-nações, aí provavelmente lá nos Estados Unidos, eu fui procurar informações também, a Casa Branca também não parece ter uma pressa em elucidar todo esse fato. Então, na minha visão, como eu já falei para vocês anteriormente, vamos dar tempo ao tempo, vão ser colocados aí panos quentes, e eu acredito que nenhuma nação quer, né, uma terceira guerra mundial, nenhuma nação quer uma declaração de guerra entre OTAN e Rússia, principalmente nesse momento aí que está sendo procurada uma paz nesse conflito entre Ucrânia e Rússia, William. Professor João Estevão, só acredita que esse posicionamento da Polônia vem muito em função da ligação do presidente Joe Biden ao presidente da Polônia? O Schob responde logo depois do intervalo. No intervalo, nós falávamos sobre essa postura por parte do governo da Polônia, falando que não ia comentar até o avançar das investigações, a própria Casa Branca também agindo da mesma forma, e de toda a preocupação dos países naquele entorno da fronteira com a Rússia. Nós temos ali hoje Estônia, Letônia, Lituânia, todos hoje cobrando um posicionamento. Vamos receber toda a rede Jovem Pan. Os senhores que estão chegando agora, a hora certa, são 11h37. Professor João Estevão, o senhor acredita que esse posicionamento da Polônia vem muito em função do telefonema que o Biden, da conversa por telefone de Biden com o presidente polonês? Certamente, William, certamente esse posicionamento não apenas da Polônia, mas de todos os países, os principais países que compõem a OTAN, tem sido de ter uma cautela, né, maior do que até alguns países do leste europeu, justamente devido à delicadeza da situação. E certamente os contatos que o presidente dos Estados Unidos, que a própria OTAN também, com a organização, a OTAN também ele teve com os demais países da organização, e também com o presidente da Polônia, certamente deve ter jogado uma certos panos quentes, né, para utilizar o termo do Fernando, nessa situação. E todo o agravante que traz, né, o fato de um país da OTAN, como falei até anteriormente, da principal aliança militar a nível global, e que já tem direcionado esforços militares contra a Rússia na guerra da Ucrânia, toda essa situação ela faz com que seja necessário ter essa cautela muito grande, né? E outra coisa também que é importante lembrar também que a gente vai falar um pouquinho do caso do G20, né, agora há pouco, que mesmo durante esse ataque, toda essa ofensiva que a Rússia ela tem desenvolvido, né, ela tem colocado com relação à Ucrânia, isso também tem afastado também alguns aliados, como até a China e até mesmo a Índia, né? Então, mesmo que a cautela ela vem dos dois lados, então certamente que as duas partes devem conversar para propor uma desescalada das tensões. Bom, professor, eu queria agradecer ao professor João Estevão, professor de Relações Internacionais. Muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan News. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. Marcos Vinícius, professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Exteriores. Pergunta muito simples: a OTAN ela tem um dono? Seu microfone, professor. A OTAN pode não ter um dono, mas ela tem o principal parceiro, que são os Estados Unidos, que tem ali um poder enorme de influência naquilo que a organização faz, até porque é o maior exército da organização, é o mais preparado militarmente e que gasta
uma quantidade enorme de recursos na questão militar, diferentemente dos outros países, inclusive razão porque, desde o governo Obama e passando pelo presidente Trump, o que você notou é que os Estados Unidos têm enfatizado a necessidade de esses países gastarem mais com armamentos militares, justamente para diminuir o gasto e o custo que os Estados Unidos têm por manter toda essa situação e toda essa presença militar ali no continente europeu. E o que a gente nota também, viu, William, é que existe uma tentativa, e certamente a guerra na Ucrânia não ajuda muito nesse processo, mas os norte-americanos têm buscado aí uma tentativa têm buscado aí uma possibilidade de alterar a dinâmica, inclusive passando a dedicar-se menos tempo à questão ali da Aliança Transatlântica e passando até mesmo à questão da defesa e maiores interesses na região da Ásia, que é, sem dúvida, a grande prioridade do governo americano nos próximos anos. Então, a OTAN pode não ter dono, né? Em princípio é uma organização multilateral, mas com certeza não age aí sem o beneplácito dos Estados Unidos, que é, sem dúvida, o país mais importante dentro da organização. Bom, senhores, diante desse cenário, né, de intensos bombardeios russos na Polônia, o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, fez um resumo com os principais destaques desse possível ataque e com os outros assuntos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos acompanhar. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. Hoje o cenário foi de grande preocupação, já que cerca de 90 mísseis e foguetes lançados pelos russos atingiram todos os 4 principais cantos do território ucraniano. Nós tivemos ataques generalizados, principalmente na infraestrutura, e com danos também a toda a população civil que fica refém dessa situação, principalmente relacionada à falta de energia elétrica, à falta de abastecimento nas cidades e, em muitos casos, também a falta de aquecimento. Desde a cidade de Lviv, quase na fronteira com a Polônia, até Odessa, Mykolaiv, a cidade também de Kharkiv e a capital Kiev, nós vemos que os ataques foram muito fortes, talvez em retaliação à reconquista dos ucranianos na cidade de Kherson, que nós noticiamos aqui também na semana passada. O grande problema é que um desses foguetes acabou atingindo uma localidade na Polônia, exatamente esse país que faz fronteira com a Ucrânia e tem sido tão essencial para ajudar os ucranianos por conta de ter recebido mais de 1 milhão de refugiados, acabou sendo atingido e essa explosão provocou 2 mortes no território. Ainda não se sabe ao certo a origem desses artefatos, ou se foi um acidente, ou se foi um ataque deliberado. Portanto, as autoridades polonesas já iniciam um processo de investigação e o presidente americano Joe Biden, inclusive, ligou ao presidente polonês Andrzej Duda e se mostrou à disposição para poder ajudar a Polônia naquilo que for preciso, seja no seu papel com a OTAN, seja no papel de investigação. Inclusive até outros países, como a Estônia, já se pronunciaram através das redes sociais, dizendo que, como membro da OTAN, estará disposta a proteger cada centímetro de terra de outros países da OTAN. Afinal, o artigo dentro do Estatuto, artigo 5º do Estatuto da OTAN, já prevê exatamente que um ataque a um é um ataque a todos, mas é necessário ter a total certeza que esse ataque foi deliberado e, neste momento, até mesmo os russos, com as baixas que têm tido, têm dificuldades de, ou pelo menos não querem causar um conflito em maior escala com o resto dos países europeus e principalmente os Estados Unidos, neste momento já de baixas militares internas no conflito que se dá com a Ucrânia. O presidente Zelensky também hoje falou à cúpula do G20, fazendo até de maneira jocosa uma brincadeira, falando sobre o G19, já que ele acredita que a Rússia não deveria ser considerado um dos países presentes nessa cúpula, e pediu para que os líderes mundiais façam pressão ao governo do Vladimir Putin para que a guerra seja finalizada da maneira mais rápida possível, falando principalmente também desses ataques que têm deixado a população civil da Ucrânia em uma situação muito delicada. Todas essas análises e também todos os detalhes daquilo que tem acontecido aqui na Europa, dia após dia, nós traremos para a nossa audiência sempre em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Paulo Filho, a Rússia disparou essa série de mísseis contra Kiev e outras cidades ucranianas. Alguns falam, o Calguti falou em 90, outros falam em 100 mísseis. Nessa terça-feira, em um discurso
à nação, o Volodymyr Zelensky disse que os ataques com mísseis russos provocaram desligamentos automáticos em 2 usinas nucleares da Ucrânia, deixando cerca de 10 milhões de ucranianos sem eletricidade. O presidente ucraniano também destacou que, abre aspas, como resultado dos ataques, vários reatores nucleares em 2 usinas foram desativados automaticamente. Essas consequências foram calculadas e o inimigo sabia exatamente o que estava fazendo. Fecha aspas. E ontem nós vimos o Zelensky comemorando a conquista de um território. Esse ataque da Rússia a essa área de infraestrutura e essa observação do Zelensky. Nós voltamos com a tensão nuclear? William, o presidente Putin não deve ter amanhecido no dia de hoje muito feliz, não. Porque por 2 motivos, principalmente. Pela presença do presidente Zelensky em Kherson, o presidente Zelensky foi a cidade que foi reconquistada no dia seguinte da sua reconquista, praticamente no fronte, praticamente no contato com as tropas russas, comemorou, circulou sem capacete, sem colete balístico, e isso foi muito criticado na Rússia. Eu vi várias, no Twitter, né, várias declarações de russos criticando isso e exigindo uma resposta. Essa foi a primeira razão. E a segunda razão foi a cúpula do G20 está ocorrendo sem a presença dele, né? Ele não foi porque ele sabia que ele ia ficar numa posição muito desconfortável, ele ia sofrer um ostracismo na reunião. E, ao mesmo tempo, ele viu o presidente Zelensky falando à distância, fazendo proposta de paz, tendo boa repercussão na reunião, e tudo isso deve ter contribuído para essa reação de hoje, com esses 90 ou 100 mísseis que foram lançados sobre a infraestrutura do país. Essa ação, William, é o que o presidente Putin, é o que a Rússia pode fazer no momento. A Rússia, no momento, não tem condições de fazer uma ofensiva terrestre, de recuperar os territórios que ela perdeu no sul, ela não consegue ganhos significativos no leste, então o que ela tem a fazer são esses bombardeiros aeroestratégicos, essa campanha de interdição com mísseis e com drones, né? Atingindo a infraestrutura da Ucrânia de modo a minar o moral da população, diminuir a vontade de lutar, causar realmente dano, tanto militar, porque quando você afeta a infraestrutura, você efetivamente causa dano militar à tropa ucraniana, mas também afetando a população civil. Não há muito mais o que os russos possam fazer neste momento da campanha militar. O risco nuclear de um acidente afetando a infraestrutura lógico que ele existe, né? Esses desligamentos da energia causam desligamento da usina nuclear porque as máquinas que fazem o resfriamento da usina param de funcionar e aí, por segurança, os reatores são desligados. Então, o risco de um acidente nuclear, ele torna-se, evidentemente, mais presente com esse tipo de bombardeio. Afinal, se caiu um míssil acidentalmente na Polônia, por que não pode cair um míssil acidentalmente em cima de uma usina nuclear, né? Então, esse risco aumenta. E sempre tem o espectro, né, do uso da arma nuclear tática, que vem desde os primeiros dias da guerra, que eu não acredito no uso, a não ser em uma única hipótese, na hipótese do presidente Putin descobrir, né, ter a certeza de que se ele está em vias de perder o poder, se ele estiver completamente sem saída, talvez sim ele use a arma nuclear. Mas nós não estamos próximos a esse momento, não, por enquanto, felizmente. Fernando Conrado. Quem aventou a utilização de armas nucleares aí pela primeira vez foi os próprios aí dirigentes do exército ucraniano, né? Levantaram, vamos fazer uma guerra nuclear controlada. Olha os absurdos que a gente acaba vendo. Mas sabe que nessa fala do Zelensky, eu estava acompanhando, depois eu tive que entrar ao vivo com vocês aqui, não pude acompanhar toda ela, ele trouxe 10 pontos principais para uma negociação lá no G20, para tentar a paz. A primeira delas, a mais contundente, é o pedido de troca de prisioneiros. E a ideia dele é a troca de todos contra todos, que a Rússia entregue aí todos os milhares de prisioneiros que estão sob seu poder, e a Ucrânia também vai entregar todos eles, né? Isso aí, dos diversos conflitos que existiram entre os dois países. Depois deles tem uma listagem, que eu até trago para vocês,
que tem a ver com o que o professor estava falando, que é essa segurança energética, essa segurança nuclear, principalmente, depois a questão do trânsito de alimentação, comida segura, a questão energética, já falei para vocês, a retirada das tropas russas desses territórios e o fim das hostilidades e uma atenção à escalada desses conflitos. Eu acho difícil a gente ter alguma solução tão rápida assim mesmo, com Lavrov estando lá, mas o que interessa é que a Ucrânia agora também oferece uma paz, né? Com termos talvez irrealísticos, mas a Ucrânia, há pouco tempo atrás, através do Putin, depois que ele declarou os territórios como sendo anexados à Federação Russa, ele também propôs uma paz. Então é sinal que essa palavra já está no ar, né? E aos poucos, talvez, a gente comece a dar alguns passos mais sólidos aí. Tomara, eu espero, agora que nós já estamos se aproximando. Começou dia 20 de fevereiro, estamos chegando no 20 de novembro aqui, estamos falando em 9 meses de guerra, então a gente tem que prestar bem atenção e querer que a gente chegue aí ao fim desse conflito, William. Professor Marcos Vinícius, mas essa bandeira acenando, né, num momento de muita tensão, está muito relacionada à chegada do general Inverno, que a partir do dia 21 de dezembro vem com força total. E aí as coisas podem mudar, porque aí vem a dependência da energia russa, do gás russo, e em função também do que o próprio Zelensky está encontrando, né, já que a parte de infraestrutura foi muito afetada em território ucraniano? Você tem, William, que levar em consideração 3 aspectos aí fundamentais sobre isso que você mencionou e que é realmente importante, não é? Obviamente nós não podemos tirar de toda essa situação a questão do impacto do inverno, que afeta, sim, os países europeus. Mas o aspecto fundamental, que é o segundo, a coisa que eu gostaria de enfatizar, é o enorme custo que essa guerra está tendo para o continente europeu, não é? Eu estou agora em Londres visitando aqui e você vê claramente o nível elevado de inflação que tem acontecido nos últimos tempos, em razão, obviamente, do desabastecimento do Brexit, do erro que eles tiveram na questão da saída da União Europeia, mas também você tem os resultados aí de uma pandemia que ainda persiste e também a própria questão da guerra que está afetando a economia mundial. E os europeus têm sido aí os principais afetados por isso. E também, né, William, não pode se esquecer que até mesmo a China tem sido afetada negativamente pela guerra, porque os mercados consumidores estão gastando mais com a questão energética do que efetivamente estariam gastando no passado, e com isso os chineses perdem também mercado e perdem também venda nesse sentido. Então, a movimentação global da busca da paz está altamente relacionada à situação econômica que aflige o mundo e a dificuldade de se promover aí uma recuperação econômica mais rápida, que era o que se esperava depois do fim da crise da pandemia da Covid-19. Então, essa é uma situação complexa e é por essa razão que o mundo olha atento para esta guerra, mas também começa a expressar um certo cansaço com relação àquilo que tem acontecido, justamente por causa deste impacto enorme e que, de alguma forma, altera aí o processo de crescimento dos países, o desenvolvimento econômico e posterga aí uma recuperação que se esperava que fosse mais rápida neste processo todo. O Paulo Filho falou sobre a presença, né, do Zelensky lá em Kherson. Ele ficou em torno de 10 minutos. O Kawaguchi, inclusive, nosso colega, teve a oportunidade de encontrar o Zelensky, falou assim, o aparato de segurança era muito grande e apareceu essa possibilidade, ele realmente foi. Agora, é um enfrentamento, né, aos russos, a presença dele lá em Kherson. E mesmo com a liberação de Kherson, a vida cotidiana continua sendo uma luta para as pessoas que vivem na cidade. Muitos estão praticamente sem energia e água desde que as tropas russas destruíram a infraestrutura crítica. A população também enfrenta escassez de alimentos e remédios. Apesar das comemorações, Paulo Filho, a situação é muito precária no local.
Não tem dúvida, William. A guerra, eu já tive a oportunidade de conversar com você em outras vezes, né? A guerra ela tem várias fases. E a penúltima fase da guerra é justamente a fase da estabilização, né? Que é quando o vencedor, aquele que está ocupando a cidade, estabiliza essa localidade, essa cidade, e tenta fazer voltar a funcionar todos os serviços, né? Água, luz, telefone, serviço de correio, lixo. Tem um monte de coisa aí, muitas coisas que tem que voltar a funcionar porque foram simplesmente interrompidas. E isso não é fácil, isso não é rápido, isso não é simples. Os russos tiveram por algum tempo tentando fazer isso, né, enquanto dominavam Kherson, não conseguiram, ou conseguiram precariamente, e agora os ucranianos vão tentar fazer isso também. A guerra ela só termina quando tudo isso estiver estabilizado. O Conrado estava falando sobre a proposta de paz do presidente Zelensky, né? Essa proposta ela é bastante inviável porque ela parte no item 6 dela, fala na retirada das tropas russas, né? Retirada total das tropas russas, sair de Luhansk, de Donetsk, de Zaporígia, de Kherson e também da Crimeia. É isso que a Ucrânia quer. E isso, evidentemente, a Rússia não vai fazer. Então, se forma um impasse, porque a Ucrânia está num bom momento na guerra, está ganhando terreno, está motivada, e ela não tem por que parar nesse ponto. E os russos também não têm como parar nesse ponto, porque os ucranianos não vão parar. Digamos que o presidente Putin dissesse assim, estou satisfeito onde eu estou agora, vamos fazer a paz. O ucraniano não ia concordar, porque ele botou ali no ponto, né? Retirada total das tropas russas. Então, infelizmente, nós estamos ainda muito longe da paz. E nessa terça-feira, a chefe da missão de monitoramento de direitos humanos da ONU na Ucrânia, a Matilda Bogner, alertou que muitos prisioneiros de guerra capturados pelas forças russas e ucranianas são submetidos a tortura e maus tratos, incluindo choques elétricos. A Matilda lembrou que ambos os países são signatários da Terceira Convenção de Genebra, que estabelece o tratamento dos prisioneiros de guerra. Fernando Conrado. Sim, são os horrores da guerra, né? Mas como o professor, só para voltar ao ponto ali, só para dizer que eu concordo com o professor, é o que eu disse, né? São pedidos irrealísticos, mas ambos ao menos estão falando essa palavra paz, final de guerra, que a gente não via nada disso aí há um mês atrás, por exemplo. Quanto à guerra é o horror, né? Quem mais sofre aqui é o povo ucraniano, que está nessa grande batalha ao longo de meses, e a gente vê esses abusos por parte de ambos exércitos, de ambos lados, né? Não é só questão de narrativa, é o que a gente vê, inclusive tem comissões aí por todo o território ucraniano investigando os crimes de guerra, tudo que está acontecendo, porque a gente viu desde o início desses conflitos aqui, civis, né? Homens que eram civis, que estavam em idade de participar a esse chamamento da Ucrânia, sendo atacados pelo próprio exército ucraniano. Assim como a gente viu cidades inteiras sendo destruídas com mortes de civis pelo exército russo. Tudo isso aí tem que ser levantado com bastante atenção. E só para trazer um outro assunto aqui para finalizar, William, acabou de ser uma fala na Reuters, aqui na agência de jornalismo, que o primeiro-ministro da Polônia aumentou agora o cerco e o controle do espaço aéreo polonês. Então a gente começa a ter aí algumas medidas sendo colocadas em prática agora lá na Polônia também. Senhores, eu queria agradecer a participação, Fernando Conrado, Coronel Paulo Filho, professor Marcos Vinícius de Freitas, muito obrigado pela gentileza dos senhores.